Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao 17. Vamos ler. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer o quê? Descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Será que Moisés seria conduzido pelo deserto numa rede e homens carregando? Foi isso que Deus quis dizer? Porque Deus disse que a presença iria com ele para fazer Moisés descansar. Ou seja, essa passagem aqui, pessoal, o contexto dela, é o momento em que Moisés recebe a incumbência de conduzir o povo de Israel no deserto em direção à terra prometida. Então, Moisés tinha consigo 600 mil homens. A Bíblia diz que esse era o número. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Calcula-se, em média, 3 milhões de pessoas. Se para você manter 3 milhões de pessoas numa área urbana, você precisa de uma estrutura, porque 3 milhões de pessoas, tem cidade que tem 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e precisa de uma estrutura para organizar a vida dessas pessoas. Imagine você ter 3 milhões de pessoas, um país, uma nação, e você conduzir essas pessoas e manter essas pessoas no deserto. Não tinha outro caminho. Entre o Egito e a terra prometida, não havia outra maneira de chegar à terra prometida, porque entre um lugar e outro estava o deserto. Deserto é o lugar que não tem água, que não tem comida, é o lugar que não tem abrigo, é o lugar que não tem nada. A palavra já diz tudo, é um deserto. Então imagine você ter sobre os ombros esse peso, essa responsabilidade, porque imagine que essas pessoas tinham idosos, tinham mulheres, tinham crianças, e essas pessoas iriam cobrar de Moisés alimento, roupa, água, principalmente. E você chamar esses 3 milhões de pessoas para o deserto sem provisões, sem saber de onde isso vai sair. Por isso que Moisés fez essa oração que nós acabamos de ler. Moisés chega para Deus e diz assim: o Senhor me disse que se agradou de mim. O Senhor disse que me conhece. E o Senhor me deu a incumbência, estou trocando por palavras mais fáceis, o Senhor me deu a missão, a incumbência de conduzir esses milhões de pessoas, esses 3 milhões de pessoas para o deserto, mas até agora o Senhor não me disse como. Quem vai me guiar? Qual é o mapa? É deserto. O Senhor não me deu a direção, eu não sei como fazer isso. Então, eu só vou
se a tua presença for comigo. Porque se a tua presença não for comigo, eu não vou. Agora, preste atenção, por favor, gente, raciocina comigo. O que eu estou falando aqui é para ajudar vocês. Presta atenção. Moisés poderia, naquele momento, ter outras preocupações, até lógicas, seriam, como por exemplo, Senhor, de onde eu vou tirar água? É natural que ele se preocupasse com isso. Milhões de pessoas no deserto vão morrer de sede. De onde? Me diga de onde sairá a água. Ele poderia também dizer, Senhor, de onde sairá alimento para essa multidão? Me diga de onde o Senhor vai tirar o alimento. Me mostre, eu quero saber como vai funcionar, me revela o teu plano. Mas ele não perguntou nada, ele não perguntou quanto tempo duraria. Senhor, a roupa, como é que vai ser quando a roupa atual estragar? Como vamos fazer? E o sol, e o abrigo, como é que vai ser? É um sol causticante, tem gente aqui idosa, não vai aguentar. Ele poderia trazer um questionário para Deus, ele tinha todas as razões para isso, mas Moisés, ele cobrou apenas uma coisa de Deus. Vamos ler de novo? Olha aqui, versículo 14. Disse, pois, irá, olha aqui que Deus responde, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Não era férias. Não era férias. Moisés não estava saindo de férias. Não, ele estava indo para o deserto com uma missão muito, mas muito, muito importante. Uma missão histórica, que seria importantíssima para a fundação da nação de Israel, que existe até hoje aí, como a gente sabe, e também de todos nós que viríamos a crer em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a missão dele era muito árdua, a responsabilidade dele era muito grande. Aí Deus fala, a minha presença será contigo. Aí no versículo 15, Moisés diz novamente, então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, ele não cobrou pão, ele não cobrou água, ele não perguntou sobre abrigo, ele só queria saber uma coisa, eu quero a tua presença. Claro, ele foi inteligente, porque ele sabia que se Deus estivesse com ele, nada faltaria. Por isso Deus disse, a minha presença irá contigo e você vai achar descanso. Você vai achar descanso. Mas não é descanso que seria fácil, não, porque pelo caminho eles encontraram inimigos, eles encontraram dificuldades. Foram 40 anos de dificuldades no caminho. Mesmo assim Deus disse, a minha presença será contigo para que você ache descanso. Sabe o que é achar descanso? Porque quando você tem a presença de Deus em você, quando você tem o Espírito Santo em você, mesmo no meio das tempestades da vida, você tem paz. Descansa no Senhor, como diz a Bíblia. Descansar em Deus não é ficar de braços cruzados ou numa rede balançando o dia inteiro, um acomodado preguiçoso, não. Descansar em Deus é que quando você tem Deus consigo, então você sabe que o mundo inteiro mesmo, eu estou falando o mundo inteiro literalmente, pode vir contra você, que você vai descansar. Amém, pessoal? Você vai ter paz, nada vai tirar a tua paz. Olha o caso do testemunho, agora eu vou falar do rapaz presidiário que nós acompanhamos aqui. Ele falando, lá dentro do presídio eu recebi o Espírito Santo. Olha, eu tenho vontade de passar o que está dentro de mim para as pessoas. Olha, vai arrebentar. Ele está preso. Ele estava aqui com um documento que só dava a ele permissão para ficar o final de semana em casa por causa da boa conduta dele. Mas ele teria que, no domingo à noite, voltar para a cadeia, como está lá.
E mesmo assim, falando com todo ânimo, você via nele uma paz, uma alegria, um prazer. E você vê pessoas que estão dentro da igreja há anos, não estão presas, têm liberdade física para ir e vir. E quando você vai atender as pessoas, elas estão borocochô, elas estão para baixo, elas estão desanimadas, confessando derrota, apagadas. Mas sabe por quê? Porque elas não têm essa visão. No lugar de Moisés, essas pessoas, se estivessem no lugar de Moisés, elas iam brigar pelo pão, pela água, elas iam fazer uma lista de pedidos, e olha, eu quero que o senhor tem que me mostrar de onde vai sair a água, o senhor tem que me mostrar de onde vai sair o alimento, o senhor vai ter que me mostrar como é que eu vou fazer com os doentes, com os idosos. A pessoa iria fazer uma lista, mas ele não pediu nada disso, ele só falou assim: eu quero a tua presença. E esse é o pulo do gato. Por favor, pelo amor de Deus, abra a sua visão. Não tem problema, você faz. A igreja tem correntes para tudo, para todas as áreas, e não tem problema, você tem que lutar, você tem que buscar, mas priorize o Espírito Santo. Abra a sua cabeça. Se você não abriu ainda, eu não estou apontando dedo para ninguém, mas se você não abriu ainda, pare de ficar preocupado com as coisas que deveriam ser secundárias e priorize aquilo que realmente é o mais importante, que é isso que Moisés fez. Eu quero a tua presença. No versículo 16 ele diz: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por meu nome. Ou seja, olha a inteligência de Moisés, olha a fé racional. Como é que eu vou saber que o Senhor está se agradando de mim? Não é em o Senhor andar comigo e me dar tua presença? Porque é verdade. Eu vou falar uma coisa agora muito forte. Você que está aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo. Você está agradando a Deus? Você realmente já deu toda a sua vida para Deus? Se você disser assim: bispo, dei, então aí eu te faço a pergunta: então por que Ele não te deu o Espírito Santo? Porque é tudo por tudo, pessoal. A coisa, desculpa falar coisa, mas o que mais Deus quer dar para nós ou para as pessoas, mais do que qualquer outra coisa, é o Espírito Santo. E também é o que nós mais queremos para vocês. Se alguém vem e diz assim: bispo, comprei uma casa de 10 milhões de reais, a igreja aplaude, e nós ficamos felizes porque você está prosperando. Bispo, eu conquistei um avião, graças a Deus, vamos filmar teu avião, vamos botar na televisão, vamos usar como testemunho, vamos despertar outras pessoas com sua história. Bispo, eu venci o câncer, eu venci a AIDS, graças a Deus, vamos contar o testemunho aqui. Tudo isso tem o seu valor e foi prometido na Bíblia. Mas nada disso se compara ao Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria fonte. É o que aconteceu conosco. Por que você acha que a Igreja Universal cresce? Você acha que nós somos os melhores pastores do mundo? Nós temos mais conhecimento do que outros? Nós somos mais eloquentes? É a nossa eloquência? É a nossa habilidade humana? É a habilidade do Bispo Macedo? O Bispo Macedo ele tem uma habilidade maior com a Bíblia? Não. Pelo contrário, nós não temos os cursos de teologia, de escatologia, tem um monte de negócio aí de curso que se faz, que o pastor faz, e hermenêutica, homilética, eu nem sei todos os nomes. Não, nós não temos isso. Nós só temos uma coisa que é priorizada, o critério para vir para o altar. O homem tem
que ter a presença de Deus. Ele tem que ser fonte, ele tem que ter o Espírito Santo, porque se ele tiver o Espírito Santo, Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe o que é uma fonte? Uma fonte ela está jorrando água 24 horas por dia, e nunca é a mesma água. A água que saiu agora nunca saiu, é sempre uma água nova, e ela não para. Aí você pode ir lá encher o balde e ir para casa e voltar no outro dia, você enche o balde. A fonte, ela não para. Não é como um chafariz, que a água que sobe é a que desce, a que desce é a que sobe. Não, ela é uma água nova. O Espírito Santo é isso. Amém, pessoal? Esses dias eu vi o Bispo Macedo falando, ele disse assim, em todos esses anos de evangelho que eu tenho, eu já vivi muitas lutas, mas eu nunca desanimei, porque não tem como. Você leva uma paulada da vida, que é para te jogar para baixo, mas não tem jeito, o Espírito Santo puxa você para cima. Você pode até chorar agora, você se derrama diante de Deus, você chora, como Moisés, chegou até a pedir a morte lá no deserto, mas imediatamente vem a voz de Deus que te sustenta, e te levanta, e te impele para ir adiante, e te joga para cima. Não tem, e quando você recebe isso, você não fica dependendo de ninguém, você não vai depender de pastor, você não vai precisar ser um pedinte espiritual. Sabe o que é o pedinte espiritual? Desculpa falar assim, mas é para ajudar você. Não leva a mal não, posso falar? Mas é aquela pessoa que fala assim, por favor, ora por mim, ora por mim. Ora por mim. Obreiro, você também ora por mim? Ó, tem um papelzinho aqui, tem mais esse aqui, tem mais esse aqui. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede pelos dele, até com gemidos inexprimíveis, e até aquilo que você não pede, ele leva para o Pai tudo aquilo que você precisa. Era isso que acontecia lá no deserto. Na hora que o povo queria comida, o Espírito de Deus estava ali, fazia vir o maná. A água saía da rocha, as roupas não envelheciam, até carne, um vento soprou e trouxe codornizes e cobriu a terra, de maneira que o povo comeu carne até sair pelo nariz. Nada vai faltar para você, todas as suas necessidades vão ser supridas, se você tiver em si o Espírito Santo. Mas você não vai receber o Espírito Santo se não desejá-lo mais que tudo. Enquanto houver alguma outra coisa no seu coração que você deseje mais que o Espírito Santo, Deus não vai te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem suspira por Ele, quem deseja Ele mais do que tudo. E para quem sacrifica a vida por completo. O Espírito Santo é o tudo de Deus para nós. É a totalidade de Deus. O Espírito Santo é a plenitude de Deus para nós. Mas ele só é dado para quem entrega também a sua vida por completo no altar. Se a pessoa der 99% da vida dela, não espere o Espírito Santo. É vida por vida, tudo por tudo. Tem que se entregar. Amém, pessoal? Bispo, o que é se entregar? É obedecer. Se entregar é ter a vida no altar. O que é ter a vida no altar? É viver segundo a vontade dele e não a sua. É entregar. O que você não entregou ainda? Tem que entregar a amante, tem que entregar o amante, tem que abrir mão da vida errada, do adultério, da mentira. Você tem que se moldar. Tudo que Deus te pedir, para com isso. E você sabe que o Espírito Santo fala com a gente até quando a Bíblia está fechada. Tem coisas que nem o pastor sabe, o marido não sabe em relação à esposa, a esposa não sabe em relação ao marido, os pais não sabem em relação ao filho, o filho não sabe em relação aos pais. Tem coisas que o Espírito Santo vai lá no âmago da pessoa e diz, falta isso. E a pessoa sabe que falta. Às vezes ela tenta se esconder e fazer que não está ouvindo, mas ela sabe que tem uma coisa que falta ela entregar. Enquanto ela não der, ela não deu toda a vida.
Você tem que se render. Amém, pessoal? Aí o Espírito Santo vem. E quando ele vem, não precisa se preocupar mais com você. Você tem o mesmo Espírito. Por exemplo, quem quer ter a fé do Bispo Macedo? Levanta a mão. Quem quer ter um testemunho como o do Bispo? Levanta a mão. Eu também quero, todo mundo quer. Você acredita que a pessoa que tem o Espírito Santo, que é batizada com o Espírito Santo, ela tem menos Espírito Santo que o Bispo Macedo? Não. Até parece que o Espírito é dado por medida. Está escrito que ele não é dado por medida. Não é assim. Deus chega e fala assim, peraí, Bispo Macedo, pode encher. Até transbordar. Agora, esse aqui é o pastor Zezinho? Não, dá só o dízimo para ele, do Espírito. O pastor João, esse aí pode até metade. Enche ele 50%. É assim? O membro, membro, 5%, tá bom. Não. O Espírito Santo é igual. Significa dizer que o Bispo Macedo é igual a Paulo, é igual a Pedro. E nós somos iguais a ele. Se temos o mesmo Espírito, então nós temos dentro de nós o mesmo poder, a mesma energia, o mesmo Deus. Amém, pessoal? Você quer ser essa fonte? Ou você quer ser um pedinte? Ou você quer ir todo dia lá no poço para pegar um baldezinho? Então, deseje isso mais do que tudo. Seja a fonte. Mas você tem que se entregar.